Boa noite, Dom. Eu nunca imaginei que um dia escreveria estas linhas, mas preciso que as pessoas saibam o que se passou comigo e com meu filho mais velho. Às vezes, penso que talvez falando abertamente ajude outras famílias a não caírem na mesma armadilha, ou, ao menos, as faça prestarem mais atenção aos sinais que muitas vezes preferimos ignorar. Meu nome não importa, e também não direi onde vivo, mas posso afirmar que tudo o que vou contar aconteceu neste país, nas ruas e casas onde qualquer pessoa comum circula diariamente. Sempre fui uma mãe dedicada, com 2 joias que criei praticamente sozinha depois que me separei do meu antigo companheiro. Meu filho mais velho se chama Caio, o caçula, Lucas. Desde que eram pequenos, fui uma mistura de amiga e conselheira, tentando equilibrar carinho e disciplina. Caio, desde muito cedo, demonstrou um gosto especial por atividade física. Não importava se era futebol, vôlei ou corrida, ele estava sempre testando a própria resistência e desafiando os limites do corpo. Já Lucas era mais dado aos livros e à arte. Apesar das diferenças, mantínhamos um lar acolhedor. Quando Caio completou 22 anos, começou a trabalhar como instrutor de atividades ao ar livre. Ele orientava grupos que queriam melhorar o condicionamento físico. Os treinos aconteciam geralmente na parte da manhã, antes do sol ficar muito forte, e continuavam no fim da tarde, quando o calor diminuía. Tudo corria bem até que ele conheceu Morgana, uma mulher que inicialmente despertou minha simpatia. Era bonita, de sorriso fácil, falava com doçura e não aparentava qualquer excesso de vaidade. Pelo contrário, parecia simples e cordial. No começo, acreditei que Caio finalmente havia encontrado alguém que combinava com ele. Morgana se inscreveu em um dos grupos de treinamento que ele orientava, mas não demorou para que a relação aluno-instrutor se transformasse em algo mais. Da primeira conversa amigável até o início do namoro, foram poucas semanas. Achei um pouco rápido, mas preferi não me intrometer, pois Caio já era adulto e até então ele não me dava motivos para preocupação. Dizia que se sentia bem ao lado dela, que tinham muitos interesses em comum. Com o tempo percebi algumas nuances que me deixaram alerta. Apesar de sempre sorridente em público, Morgana tinha um olhar que, em certos momentos, parecia vazio. Não sei explicar ao certo. Era como se fosse programada para agir de modo perfeito na frente dos outros, mas quando se descuidava, surgia uma espécie de frieza. Eu costumava comentar com Lucas: filho, há algo em Morgana que não me convence. Ele então dizia que era minha imaginação, afinal ela estava sempre se oferecendo para ajudar, trazia lancheiras para as crianças, conversava educadamente com todos. Decidi me calar, com medo de soar paranoica. Nesse meio tempo, Caio passou a levá-la mais frequentemente lá em casa. Ela chegava com flores, bolos, doces e me chamava de tia, embora eu sempre dissesse que não precisava de formalidades. Tentava me convencer de que estava fazendo Caio feliz e que eu podia confiar nela. Confesso que, em várias ocasiões, seu jeito gentil me enganava. Meu filho estava radiante. Comentava que nunca conhecera alguém tão carinhosa, que Morgana fazia questão de acompanhá-lo nos treinos, mesmo antes do sol nascer. Alguns meses se passaram e o relacionamento dos dois evoluiu rápido demais para o meu gosto. Em poucas semanas, já falavam em casamento. Achei precipitado, mas Caio me disse: mãe, a Morgana me entende como ninguém. Ela quer formar família, ter estabilidade, e eu acho que é o momento certo. Tentei argumentar que casamento era coisa séria, que talvez fosse melhor esperar um pouco, mas Caio estava certo de seu sentimento. Vi que discutir seria inútil. Aquilo me deu uma pontada de angústia, mas precisei aceitar. A cerimônia foi simples, sem grandes preparativos, e de um dia para o outro, minha casa ficou vazia. Caio mudou-se para o pequeno apartamento de Morgana. Lucas e eu ficamos sozinhos, sentindo a falta dele nos almoços de domingo e nas nossas conversas noturnas. Depois do casamento, as mudanças começaram a brotar rapidamente. Primeiro, Caio passou a estar sempre apressado quando me ligava. Dizia que estava tudo bem, mas a voz soava estranha, monótona. Passou a treinar menos, alegando que estava muito cansado ou que precisava dar atenção à esposa.
Em vez de chegar antes do sol nascer no local de treino, começou a chegar perto do meio da manhã. Perdia compromissos, atrasava-se para compromissos particulares ou profissionais. Eu, que sempre o conheci como uma pessoa focada, disciplinada e pronta para encarar qualquer desafio, não entendia o que estava acontecendo. Certa tarde, depois de muita insistência minha, Caio foi até nossa casa sem Morgana. Assim que chegou, reparei que ele havia engordado um pouco, mas não era apenas peso. Parecia inchado, sem disposição. Seu olhar estava cansado, como se não dormisse havia dias. Tentei puxar assunto, mas ele deu respostas curtas, frias, e evitava contato visual. Filho, está tudo bem mesmo? Você não é mais o Caio que conheço. Ele me olhou de relance, balançando a cabeça. É só uma fase, mãe. A Morgana está me ajudando a cuidar de tudo. Não quis me estender para não parecer que o estava atacando. Mas assim que ele saiu, fui falar com Lucas. Contei a ele tudo o que observei e perguntei se ele também notava algo esquisito. Lucas, que não costumava se envolver nos assuntos do irmão, admitiu que achava Caio diferente, mas preferia não emitir juízo. Ainda assim, concordou que a mudança de comportamento era drástica. O tempo foi passando e Caio se afastou cada vez mais de mim e do irmão. Parou de comparecer aos almoços de domingo. As mensagens que enviávamos ficavam sem resposta. Quando telefonávamos, Morgana quem atendia com voz doce, mas decisiva. Oi, dona. Uma pausa, como se esquece meu nome. Ele está descansando agora. Sabe como é? O trabalho deixa ele exausto. Parecia sempre arranjar uma desculpa para não deixar Caio falar conosco. Aquilo foi me deixando aflita. Então, em um ato de desespero, resolvi ir até o apartamento dele sem avisar. Bati na porta e aguardei. Quem atendeu foi a própria Morgana, com um sorriso que me causou arrepios. Caio surgiu ao fundo, mas não veio me abraçar ou demonstrar qualquer felicidade em me ver. Ficou parado, como se esperasse a permissão dela para falar. Ela me convidou a entrar, mas pude sentir que aquilo era apenas jogo de aparência, porque não vi nenhuma hospitalidade real em seus gestos. Caio mal conversou comigo naquele dia, respondendo apenas com monossílabos. Morgana dizia: sabe, ele está tão comprometido com as aulas, mas eu fico preocupada com as mulheres que se aproximam dele. Não aguento vê-lo rodeado de gente no trabalho. Eu tentava explicar que era o trabalho dele, que essa interação era normal. Ela sorria, dizendo: sei, mas é que hoje em dia não podemos confiar em ninguém, não é mesmo? Quando fui embora, senti uma angústia impossível de descrever. Era como se aquele apartamento estivesse carregado de uma energia ruim, densa. Caio não era o mesmo. Algo parecia sugar sua alegria e sua essência. Mesmo sem provas concretas, tinha o pressentimento de que Morgana estava por trás de tudo. Na semana seguinte, comentei meus temores com uma vizinha muito querida, Dona Maria. Ela era uma senhora na casa dos 60 e poucos anos, conhecida pelas simpatias que fazia para abrir caminhos, afastar inveja e coisas do tipo. Contei-lhe, sem detalhes excessivos, que meu filho andava estranho desde o casamento, que a nora era muito controladora e que eu temia algo mais profundo. Você já pensou em alguma coisa, sei lá, espiritual? Perguntou Dona Maria sem rodeios. Confesso que meu coração disparou. Naquele momento eu ainda oscilava entre procurar ajuda psicológica para Caio ou considerar algo menos explicável. Não estava pronta para dizer bruxaria ou qualquer palavra similar, mas aquilo me soava quase inevitável. Não sei, Dona Maria. Pode ser que ele esteja apenas vivendo um relacionamento abusivo, mas há algo muito forte. Ele não parece reagir. Não sei explicar. Ela suspirou e colocou a mão sobre a minha. Isso pode ser um tipo de amarração, minha filha. Muita gente usa essas coisas para segurar o companheiro. Eu me arrepiei da cabeça aos pés. A ideia de amarração me parecia tão distante da nossa realidade, mas ao mesmo tempo, a cada detalhe que eu lembrava do comportamento de Caio, tudo indicava que não era apenas uma mudança de personalidade. Decidi, antes de qualquer conclusão, procurar um médico para descartar algo físico ou puramente psicológico. Mas Caio se negou a ir.
Quando contei a Lucas, ele também ficou espantado. Em seu olhar, vi que finalmente acreditava em mim. Ele mesmo comentou: "Mãe, desde que ela apareceu, o Caio não tem mais luz. Parece estar sempre apático." Diante disso, decidi que precisava de ajuda. Falei novamente com Dona Maria, e ela me indicou uma conhecida que trabalhava como benzedeira e curandeira. O nome dela era Selma, mas todos a chamavam apenas de Tia Selma. Dona Maria disse que Tia Selma já havia ajudado outras pessoas em situações parecidas, embora nunca entrasse em detalhes sobre esses casos. Fui à sua casa sem contar nada a Caio, é claro. Lucas foi comigo para me dar apoio. Ao chegar à casa de Tia Selma, encontramos um ambiente simples, porém cheio de elementos que, para mim, transmitiam uma certa calma. Havia panos pendurados no quintal, ervas secando ao sol e um cheiro forte de arruda misturada com outras plantas que não consegui identificar. Ela nos recebeu com um sorriso acolhedor e pediu que sentássemos em uma varanda coberta por telhas antigas. Antes de começarmos a falar, trouxe uma jarra de suco de frutas e copos de alumínio, pedindo para ficarmos à vontade. Então perguntei se Dona Maria já havia falado sobre minha situação. Tia Selma confirmou balançando a cabeça. Comecei a contar a história toda: o comportamento de Caio, o casamento relâmpago, a obsessão de Morgana em controlar cada passo dele e, principalmente, a sensação de que algo sobrenatural pairava sobre nós. Tia Selma ouviu em silêncio, fitando-me com olhos serenos, mas penetrantes. Quando terminei, ela suspirou. "Minha filha, não é a primeira vez que ouço relatos assim. Nem tudo é feitiçaria, mas existem casos em que se faz uso de alguns recursos para amarrar a pessoa afetivamente, deixando-a sem vontade própria. Você notou alguma mudança alimentar? Algum hábito novo, tipo chás ou comidas diferentes que ele passou a consumir?" Parei para pensar e me lembrei de que, nas poucas vezes em que Morgana aparecia na minha casa antes do casamento, ela trazia comidas prontas ou sucos verdes que dizia serem muito saudáveis, feitos com ervas e folhas especiais. Até comentei na época que aquele sabor era forte e estranho, mas não dei importância. Contei isso à tia Selma, que coçou o queixo pensativa. Pode ser que esses preparos tenham alguma intenção além do sabor. Há muitas receitas que prometem prender a pessoa pela barriga, digamos assim. Lucas interveio. Mas isso realmente funciona? Tia Selma deu um sorriso calmo. Não posso afirmar o que ela faz ou deixa de fazer, mas se a pessoa que prepara tem más intenções e se a outra está vulnerável, algumas energias podem sim influenciar o comportamento. Não é milagre, mas dá para causar um estado de dependência. Ela me perguntou se eu tinha algum objeto pessoal do Caio que pudesse levar. Infelizmente, não tinha nada além de umas fotos antigas dele fazendo exercícios, mas tia Selma disse que serviria apenas para ela sentir a energia e se concentrar. Então, ela acendeu uma vela branca diante de uma pequena imagem religiosa e pediu que eu e Lucas ficássemos em silêncio. Fechou os olhos e passou as mãos lentamente sobre as fotos, como se estivesse lendo algo no ar. Não sei explicar o que aconteceu naquele momento, mas senti um calafrio. A brisa parecia ter ficado mais fria e meus braços arrepiaram. Passados alguns minutos, ela abriu os olhos e falou em voz baixa: "O rapaz está sob forte influência, sim. Não sei se é feitiço ou apenas manipulação psicológica, mas ele precisa se afastar desse ambiente para recuperar a clareza. Você consegue trazê-lo para a sua casa por alguns dias, sem ela por perto?" Eu ri, nervosa, porque não fazia ideia de como convencer Caio a ficar longe de Morgana. Ele estava tão dominado que, se fizesse algo sem a aprovação dela, era capaz de ter uma crise. Tia Selma, porém, insistiu: "Se você quiser salvá-lo, será preciso. Vou te dar um banho de ervas para ele tomar e algumas orientações. Mas se ele continuar consumindo, seja lá o que essa mulher dá a ele, tudo será em vão." Era assustador ouvir aquilo, mas eu estava decidida a não perder meu filho. Agradeci a tia Selma e voltei para casa, tentando arquitetar um plano. Lucas se ofereceu para conversar com Caio. Por sorte, os dois sempre tiveram uma boa relação.
e achei que talvez Caio se sentisse menos pressionado por um irmão mais novo do que pela própria mãe. Então, Lucas ligou para ele naquela mesma noite, insistindo para que passasse o fim de semana na nossa casa. Surpreendentemente, Caio aceitou, alegando que precisava mesmo conversar conosco sobre algo importante. Quando contei a Lucas sobre o banho de ervas e os rituais que tia Selma havia sugerido, ele reagiu com cautela. Espero que o Caio não estranhe. Vamos tentar fazer isso sem que ele perceba que se trata de um contrafeitiço. Concordei, já antecipando que precisaria ter muito cuidado na abordagem. Preparamos o quarto de Caio e compramos alguns ingredientes que tia Selma indicara para fazer uma espécie de chá que deveríamos misturar na comida dele. Era nada além de plantas, nada que prejudicasse, mas supostamente ajudaria a purificar e romper a influência negativa. No dia marcado, Caio chegou à nossa casa com uma mala pequena e uma expressão fechada. Morgana não o acompanhou, mas ligava insistentemente. Sempre que o telefone dele tocava, percebia que Caio ficava tenso. Durante o jantar, falei sobre assuntos banais, evitando qualquer confronto direto. Ele finalmente anunciou o que tinha para dizer. Eu e Morgana estamos esperando um filho. Fiquei sem reação. O sangue me gelou. Eu, que já nutria tanta desconfiança dela, não conseguia fingir felicidade. Lucas tentou simular empolgação, mas Caio, muito observador, percebeu que não reagimos da forma que ele esperava. Vocês não estão contentes? Pensei que com a gravidez, toda a família fosse se unir. Engoli em seco e respondi da forma mais suave que consegui. Filho, claro que estou surpresa. É muita notícia para digerir. Você sabe que sempre quis ser avó, mas vocês foram rápidos em tudo, não é? Ele não retrucou. Ficou calado, olhando para o prato. Mais tarde, quando Caio foi tomar banho, aproveitei para colocar algumas gotas da infusão no suco que ele beberia. Fiz isso com o coração apertado, pois não queria enganá-lo. Porém, a ideia de perdê-lo para aquela mulher me fazia seguir as orientações de tia Selma sem hesitar. Naquela noite, não notei nenhuma diferença imediata. Ele dormiu no antigo quarto, trancou a porta e só foi falar comigo na manhã seguinte, parecendo cansado, mas menos agitado. Passei o dia cozinhando comidas que ele gostava, misturando a infusão de ervas sempre que possível. Também lembrava de acender velas na hora que tia Selma havia determinado, pedindo mentalmente que Caio se libertasse de qualquer amarra. Enquanto isso, ele mantinha contato com Morgana por telefone, mas percebi que, aos poucos, foi diminuindo as ligações. De hora em hora, virou 2 ou 3 vezes por dia. Não sei se era efeito das ervas ou apenas o clima aconchegante da casa em que cresceu, mas algo estava mudando nele. Na terceira noite, Caio voltou a tocar no assunto do bebê. Mãe, preciso da sua opinião sincera. Acha que não estou preparado para ser pai? Finalmente encontrei uma brecha para abordar o assunto. Contei que o via exausto, com um semblante que não era dele. Disse que sentia como se ele não estivesse agindo por vontade própria. Ele baixou a cabeça, concordou em silêncio, mas não quis entrar em detalhes. Somente comentou: às vezes tenho a sensação de que me casei sem pensar direito. Ela é boa pessoa, mas não consigo ficar longe dela, mesmo quando quero. Aquilo foi o suficiente para que eu confirmasse que estávamos no caminho certo. Faltava ainda a coragem para ele admitir que algo naquela relação o incomodava demais. Lucas, percebendo a oportunidade, sugeriu que Caio ficasse ao menos alguns dias a mais conosco, usando a desculpa de se dedicar a um projeto profissional. Meu filho mais velho concordou, o que seria impensável antes. Morgana aparentemente não gostou, pois ligava com frequência e o interrogava. Que horas vai voltar? Quem está aí com você? Está mesmo trabalhando ou está com alguma outra pessoa? Ele suspirava, aborrecido, dizendo que precisava de espaço. A cada telefonema, havia uma discussão que terminava com ele de cara fechada. Ao final da primeira semana conosco, percebi melhorias claras. Ele já conseguia sair para correr bem cedo, retomando um pouco da antiga rotina de exercícios. Parecia respirar melhor. Falava até em retornar a alguns treinos que havia deixado de lado por causa das obrigações de marido. No entanto,
Bastava uma ligação de Morgana para que o humor dele mudasse, como se fosse engolido por uma nuvem pesada. Ainda assim, era um avanço notável comparado ao estado apático em que chegou. Em paralelo, voltei à casa de tia Selma para contar os progressos. Levei uma camiseta de Caio que ele havia usado nos treinos e ela fez novamente o ritual de energização. Disse-me que via sinais positivos, mas que tudo ainda era frágil. Se ele voltasse a viver sob o mesmo teto com a esposa manipuladora, o feitiço ou a influência psicológica poderia recair sobre ele. Era essencial fortalecer a vontade dele. Ela me entregou uma pequena fita feita de tecido vermelho trançado, orientando que eu a desse a Caio, explicando que era para proteção. Pediu que ele amarrasse no pulso e não tirasse por nada até que se sentisse totalmente livre. Quando retornei, Caio não se opôs a usar a fita, embora tenha feito alguns comentários de que tudo aquilo poderia ser superstição. Não desmereci a opinião dele, pois era um grande passo saber que aceitava a ajuda, ainda que com ressalvas. Em certo momento ele mesmo me perguntou: "Mãe, você realmente acredita que a Morgana possa estar fazendo alguma coisa contra mim?" Fiquei em silêncio por instantes. Então disse: "Acredito que existem energias que não compreendemos bem. E acredito sim que você está sendo influenciado de uma forma que não é natural. Não sei se ela faz por mal ou se é apenas uma obsessão, mas temo que você sofra muito se continuar assim." Ele não insistiu no assunto, mas percebi que pensava naquilo. Nessa altura, Morgana, que ainda se dizia grávida, passou a mandar mensagens para mim também. Queria saber o que eu estava fazendo com seu marido, porque ele não voltava logo, se eu estava manipulando Caio contra ela. Em algumas mensagens, sugeria que eu estava roubando a liberdade dele, o que era irônico, já que ela vinha cerceando Caio desde o início do casamento. Tentei manter a calma e respondi educadamente que Caio estava bem, mas precisava de um tempo para organizar as ideias. Ela acabou perdendo a paciência e me ameaçou, dizendo que não ficaria de braços cruzados. Tive medo, mas não deixei que Caio soubesse, pois não queria perturbá-lo. Finalmente, ele decidiu que precisava encontrar Morgana pessoalmente para conversar. Disse que estava cansado da situação e que queria esclarecer tudo, principalmente em relação à gravidez. Lucas e eu tememos que ela o envolvesse de novo com o mesmo controle de antes. Tentei dissuadi-lo, mas Caio foi firme. "Tenho que enfrentá-la, mãe. Não posso viver nessa fuga eterna. Preciso entender o que realmente está acontecendo." Ele foi até o apartamento dela em um fim de tarde. Voltou poucas horas depois, parecendo transtornado. Sentou-se no sofá, tomou um copo de água e ficou em silêncio por alguns minutos. Tentei não pressioná-lo, mas a curiosidade me corroía. Foi então que Caio me olhou com o rosto tenso e contou: "Ela disse que estou sendo egoísta, que abandonei a mulher grávida. Mas quando pedi para ver os exames, verifiquei que as datas não batem. Parece que já estava grávida antes mesmo de nos casarmos." "E o que ela falou disso?" perguntei assustada. Ela desconversou, disse que não me devia explicações, mas algo me diz que esse bebê não é meu. Aquilo foi um choque. Ao mesmo tempo, fez surgir uma faísca de indignação em Caio. Ele, que até então estava submisso, começou a reagir. Pediu a Morgana um teste de paternidade, mas ela se recusou a falar mais sobre o assunto. Gritou, jogou insultos ao vento, e ele acabou saindo de lá para não prolongar a briga. Naquela noite, percebi que meu filho, enfim, abriu os olhos para a realidade. Ainda estava balançado, mas dava sinais de que pela primeira vez compreendia o quão destrutiva aquela relação havia sido. Nos dias seguintes, a situação se desenrolou de maneira turbulenta. Caio decidiu dar um basta e avisou que pediria a separação formal. A reação de Morgana foi devastadora. Fez escândalo, ameaçou tirar tudo dele, acusou-o de abandono de lar. Disse que procuraria a justiça para exigir pensão. Lucas e eu tentávamos apoiá-lo emocionalmente, lembrando-o de que, se não havia verdadeiro laço amoroso ou respeito, era melhor interromper esse ciclo. Caio também começou a desconfiar de que a gravidez poderia ser uma forma de prendê-lo, mas ele já estava resoluto a descobrir a verdade.
Poucos dias depois, conseguiu marcar uma consulta médica na qual Morgana aceitou ir a contragosto. Havia suspeitas sobre o tempo de gestação e a paternidade. Sem entrar em detalhes desnecessários, o médico solicitou exames e orientou que eles procurassem aconselhamento, pois o clima era muito tenso ali. Assim que saíram da clínica, Caio voltou para a minha casa, mais abatido do que nunca. Disse que Morgana praticamente confirmara que mantinha outro relacionamento antes de se casar com ele, embora não admitisse claramente. Virei para ele. Você quer mesmo continuar nisso? Ele balançou a cabeça, demonstrando pela primeira vez um senso de alívio no olhar. Não, já tomei a decisão. Quero minha liberdade de volta. Em meio a toda essa tempestade, Caio retomou suas atividades de treinamento. Voltou a acordar cedo para correr, gradualmente recuperando o físico. A corda vermelha no pulso continuava lá, e ele não questionava mais sua função. Passou a comer apenas aquilo que preparávamos em casa, evitando qualquer coisa que Morgana pudesse lhe dar. Percebi que ele estava mais lúcido, menos apático, quase retornando ao seu estado normal. Ainda tinha medo de enfrentar possíveis consequências legais, mas estava decidido a não ceder. Foi então que resolveu confirmar, por conta própria, as suspeitas sobre a paternidade. Falou com um amigo que trabalhava em um laboratório de análises clínicas e descobriu que havia a possibilidade de fazer um exame preliminar usando pequenas amostras biológicas, desde que ele conseguisse algo delas sem alarde. Não foi fácil, mas em um encontro final para recolher seus pertences no apartamento de Morgana, Caio conseguiu guardar discretamente um pedaço de guardanapo que ela usara e algum material que poderia ser testado. Não era a maneira ideal, mas o desespero o levou a isso. Até que enfim saiu o resultado desse teste extraoficial, mostrando uma incompatibilidade muito alta com o DNA de Caio. Embora não fosse 100% conclusivo como um exame oficial, apontava fortemente que ele não era o pai. Isso foi o bastante para que meu filho sentisse que o último elo que o prendia a ela se rompia. Senti pena dele, pois vi em seus olhos uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que não precisaria manter laços com Morgana para sempre. Tristeza por ter sido enganado. A partir desse ponto, o caminho para o divórcio se tornou inevitável. Caio passou a dormir todas as noites em casa, e Morgana praticamente sumiu, embora tentasse por algumas semanas me ligar ou enviar mensagens ameaçando dar o troco e questionando se o exame era válido. Quando percebeu que não surtia efeito, desapareceu de vez. Imaginei que ela pudesse preparar algo mais sinistro, mas acredito que, ao sentir que havia perdido o controle sobre Caio, ela preferiu recuar. Com o passar dos dias, Caio se redescobriu. Comprou livros de nutrição, voltou a dar aulas com o vigor de antes e até conseguiu novos alunos, pois as pessoas notaram que ele estava com outro astral. Aquela palidez que o dominava foi dando lugar a um semblante radiante. Às vezes, ele se sentia culpado por ter demorado a perceber os sinais de que Morgana não era a pessoa ideal, mas eu o consolava. Filho, você foi manipulado. O importante é que conseguiu sair disso a tempo. Nos meses seguintes, a rotina se estabeleceu de forma mais pacífica. Caio deu entrada no divórcio, valendo-se de um advogado indicado por um amigo. Lucas, orgulhoso, dizia que o irmão finalmente estava renascendo, tanto no âmbito emocional quanto profissional. E de fato eu via um homem forte, que aprendeu muito na dor, mas que se tornara mais maduro. A fita vermelha acabou arrebentando naturalmente após algum tempo, e Caio sequer pensou em substituí-la. Era como se, simbolicamente, estivesse livre de tudo aquilo. Diante de tantos acontecimentos, ficamos mais unidos em família. Caio fazia questão de participar dos almoços de domingo, estava sempre presente, ajudava Lucas com conselhos sobre atividade física e incentivava o irmão a se exercitar mais. Eu via os dois juntos correndo no parque ou jogando bola, e me lembrava dos tempos em que eram apenas meninos. Aquilo enchia meu coração de gratidão, pois eu tinha temido que Caio fosse afundar de vez. Foi por essa época que conheci, quase por acaso,
uma jovem chamada Sabrina, que trabalhava como fisioterapeuta em um centro de reabilitação. Era colega de um amigo de Caio e, por coincidência, acabou se aproximando dele ao acompanharem o mesmo paciente durante sessões de exercício e reeducação postural. Os dois descobriram interesses em comum, começaram a conversar fora do ambiente profissional e, pouco a pouco, uma amizade sincera tomou forma. Já vacinado contra paixões precipitadas, Caio preferiu ir devagar. Foram meses de convivência amistosa antes de assumirem um relacionamento. Da primeira vez que vi Sabrina, notei uma diferença gritante em relação a Morgana. Enquanto esta última se mostrava gentil de modo meio teatral, Sabrina era naturalmente delicada, tranquila, não buscava ser o centro das atenções. Conversava sobre os estudos, gostava de trocar ideias sobre livros e pesquisas de saúde e não demonstrava ciúme ou necessidade de aprovar cada passo de Caio. Ele mesmo confidenciou certo dia: "É estranho como me sinto leve com ela, mãe. Não preciso me preocupar com o que vou falar ou fazer." Assenti dando um sorriso, pois sabia que ele estava finalmente experimentando um relacionamento saudável. A notícia do divórcio de Caio saiu sem complicações legais. A gravidez de Morgana seguiu adiante sem qualquer participação do meu filho, e nada mais se ouviu a respeito depois que ela se mudou para outro bairro. Podia-se dizer que aquele episódio chegara ao fim, embora marcas profundas ficassem em todos nós. Se antes eu hesitava em acreditar em influências espirituais ou bruxaria, agora eu tinha certeza de que, no mínimo, forças maiores podem estar em jogo quando há manipulação de comida, bebida ou mesmo de pensamento. Passei a conversar com Lucas sobre o que havíamos aprendido. Falamos da importância de não ignorar sinais sutis, de não permitir que alguém retire o brilho e a vontade de viver de outra pessoa. Também aprendemos que a intervenção de uma família dedicada pode salvar alguém de se afundar por completo em um abismo. É claro que cada caso é diferente, mas no nosso foi crucial não desistirmos de Caio, mesmo quando ele parecia inalcançável. Hoje olho para meu filho mais velho e vejo um homem renascido. Ele continua morando comigo temporariamente, mas já olha apartamentos para recomeçar uma nova etapa ao lado de Sabrina, que certamente não o sufoca nem o afasta de nós. É um novo dia, um novo cenário. E quando lembro de Morgana, penso que talvez ela fosse apenas uma pessoa perturbada, usando recursos estranhos para manter Caio consigo. Seja como for, ninguém tem o direito de anular o outro dessa forma. Fico em paz ao saber que, ao menos, ela já não faz parte da nossa convivência. No fim das contas, tudo o que passamos serve de lição. Aprendi, por exemplo, a confiar mais na minha intuição. Desde o início, algo me dizia que Morgana não era quem parecia ser. Devia ter sido mais firme na ocasião, mas é difícil ir contra a vontade de um filho adulto. Ainda assim, nosso amor de mãe, de irmão e a coragem de buscar ajuda foram mais fortes que qualquer manipulação. E Caio, por sua vez, hoje entende o valor da liberdade pessoal e da escolha consciente. "Mãe", ele me disse outro dia, "jurei a mim mesmo que nunca mais deixarei alguém decidir por mim." Por fim, quero deixar uma mensagem a quem ler esta história. O mal pode se apresentar em formas sutis, mascarado de gentileza e cuidados excessivos. Mas quando há algo errado, os sinais aparecem. Basta estarmos atentos, pois o amor verdadeiro não anula, não aprisiona e, muito menos, rouba a essência de uma pessoa. Seja manipulação psicológica, seja um possível feitiço ou qualquer outra espécie de controle, é preciso agir rápido para libertar quem está na teia. Espero, do fundo do coração, que outras famílias jamais precisem passar pelo que passamos para entender isso. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar.
Eu sempre disse a mim mesmo que histórias de maldições e bruxaria eram apenas invenções de gente impressionável. Jamais imaginei que algo assim pudesse cruzar meu caminho. Cresci em um vilarejo simples, de nome pouco conhecido, onde as pessoas cochichavam sobre vozes na mata e figuras que apareciam ao longe durante a madrugada. Tais rumores circulavam principalmente em reuniões de família, mas eu não dava muita atenção. Achava tudo exagero ou fruto de mentes criativas. A vida era pacata. Eu brincava nas ruas de terra, corria pelos pomares, ajudava meus avós na colheita e não tinha grandes ambições além de aproveitar a adolescência sem preocupações. Quando fiz 15 anos, meus pais se mudaram para outro lugar e me deixaram morando com meus avós, pois a mudança foi motivada por emprego e não havia condições de me levar. Não reclamei. Gostava da companhia deles. Minha avó sempre foi devota e vivia acendendo velas, rezando e benzendo qualquer arranhão que eu tivesse. Meu avô, por outro lado, era mais reservado. Ele acreditava em certas histórias, mas falava pouco delas. Achava que, se você não mexesse com o desconhecido não mexeria com você. Com o tempo, descobri que meu ponto fraco eram as conquistas. Aos 16 anos, passei a me interessar por várias garotas do vilarejo e de outras localidades. Gostava do jogo de paquera, aquela sensação de perigo e adrenalina quando tentava flertar em bailes ou reuniões. Os mais velhos, numa comunidade tão pequena e cheia de fofoca, olhavam de lado e comentavam que eu agia de modo irresponsável. Muitos diziam que eu logo me complicaria, pois tudo se espalhava rápido pelas redondezas. Eu ria, achando que tinha todo o controle do mundo. Aos 17 anos conheci Letícia, uma moça de jeito carinhoso e prestativo. Ela me recebeu em sua vida de braços abertos, e a família dela me tratou bem. Nos primeiros meses, engatei um namoro sério, mas continuei envolvido com outras meninas. Letícia descobriu algumas das minhas traições e ficava arrasada. Houve uma vez em que ela apareceu na minha casa chorando e dizendo que não aguentava mais. Prometi que mudaria, mas, sinceramente, não mudei. Aquilo era só para acalmá-la. Ela era importante para mim, mas eu não queria abrir mão da diversão que tinha por aí. Não faça isso, por favor, dizia Letícia, secando as lágrimas com a manga da blusa. Prometo que não vai se repetir, amor. Eu respondia, mas já pensando na próxima aventura. Naquela mesma época, conheci uma menina chamada Flávia, que morava em outro distrito. Nós trocávamos mensagens escondidas e nos víamos quando eu inventava desculpas para Letícia. Vivia nessa farsa constante, manipulando as duas. Alguns conhecidos no vilarejo sussurravam que eu estava pedindo para ser descoberto. Afinal, os boatos voavam ali. Eu achava graça, convencido de que nunca nada me atingiria. Foi quando surgiu Cecília na minha vida. Conheci-a durante uma festa local e logo percebi que tinha um ar mais misterioso. Pouco depois de começarmos a conversar, perguntei coisas básicas, mas ela desviava o assunto, sorrindo de forma enigmática. Ainda assim, me mantive interessado. Havia algo nela que me deixava intrigado. Cecília parecia conhecer todas as lendas e histórias de assombração do vilarejo. Falava de sombras que apareciam atrás de quem traía, de sussurros na madrugada que anunciavam alguma tragédia. Diziam que ela era de outra região, que morara por tempos com uma parente que praticava curas e simpatias. Alguns chamavam de bruxa e diziam que Cecília teria aprendido diversos rituais com essa mulher. Eu fingia não dar importância, mas me sentia minimamente curioso para saber de onde vinha tanto conhecimento. Um dia mencionei por acaso à minha avó que eu andava saindo com Cecília e ela mudou de feição na hora. Sua expressão ficou preocupada, mas não disse nada abertamente contra ela. A única coisa que me aconselhou foi: tenha cuidado, meu neto. Às vezes a gente mexe com coisas que parecem inofensivas, mas não são. Nem dei bola. Afinal, para mim, Cecília não parecia perigosa. Apenas era mais reservada e dona de relatos assustadores. Achei que a avó tinha ouvido algum boato maldoso ou era simplesmente cautelosa por natureza. Meses se passaram e eu vivia uma vida dupla ou tripla se contar os flertes casuais.
Letícia em um canto, Flávia em outro, e minhas conversas confidenciais com Cecília, ainda que não chegássemos a um relacionamento firme. Não me envergonhava de nada. Pelo contrário, me orgulhava de ter jogo de cintura. Minhas notas na escola não eram ruins. Meu avô não me cobrava tanto, e eu achava que dominava meu próprio destino. Só que todo esse teatro começou a ruir quando, numa tarde, Letícia foi me procurar e encontrou indícios de que eu estava envolvido com Flávia. E não eram só suspeitas. Ela viu mensagens comprometedoras no meu celular. Letícia entrou em desespero. Eu tentei contornar com mentiras. Você está exagerando, Flávia é só uma amiga. Eu dizia. Amiga, é? Então por que fala essas coisas tão íntimas a ela? Letícia questionava, ofegante. Até que me irritei e mandei que ela parasse de ser chata. Ela chorou, mas ficou. Insistiu que me amava e não queria terminar. Só que, de forma sutil, percebi que aquela doçura estava se transformando num ressentimento silencioso. No mesmo período, Cecília me chamou para visitar sua casa. Disse que tinha algo para me mostrar, algo que poderia, segundo ela, mudar a forma como eu entendia a vida. A curiosidade falou mais alto, então concordei. Dirigi até um lugar mais afastado, sem avisar ninguém. Era início de noite quando cheguei. A casa ficava perto de uma plantação abandonada. O portão era de metal enferrujado e havia um cheiro de terra molhada no ar. Embora não tivesse chovido fazia dias. Cecília me recebeu com um sorriso suave. Entra, vou preparar um chá, convidou. A casa, por dentro, tinha poucos móveis. Havia um corredor comprido, no final do qual vi um quarto entreaberto de onde saía um fraco clarão de vela. O ambiente parecia congelado no tempo, como se ninguém morasse ali de fato. Cecília me levou até uma pequena sala onde me serviu um chá amargo. Engoli com certa desconfiança, mas não quis parecer descortês. Quero que conheça algo que faço nas horas vagas, disse ela, apontando para o corredor. O quê? Perguntei. Meus estudos de energias e transição. Coisas que muitos chamariam de bruxaria. Não gosto de usar esse termo, mas é o que mais se aproxima. Confesso que arregalei os olhos, mas tentei manter a postura de quem não se assusta fácil. Seguimos até o tal quarto no final do corredor. Ao entrar, percebi um odor pesado de incenso e ervas queimadas. Havia um pequeno altar improvisado com potes e frascos de tamanhos diversos, além de figuras de pedra e velas em suportes de metal. O vento entrava por uma janela mal vedada, fazendo as chamas dançarem. Você está brincando, né? Perguntei, tentando soar descontraído. Não. Aqui eu pratico rituais para proteção, limpeza e também para resolver pendências emocionais, explicou Cecília. Ela me encarou com um olhar tão fixo que por um instante senti um leve incômodo, como se minha garganta apertasse. Perguntei-me se era efeito do chá ou simples nervosismo. Ela aproximou-se, colocou a mão no meu ombro e disse: Você é cheio de contradições, não é? Parece carregar uma carga enorme de segredos. Cuidado para não espalhar mágoas por aí. Mágoas podem voltar de formas inesperadas. Fingi não dar importância, mas senti um calafrio. Não era costume alguém me falar desse jeito. Como reação de defesa, dei um riso curto e voltei a encarar o altar. Tinham me falado que Cecília era estranha, mas eu estava ali com o ego inflado, crendo que tudo terminaria bem. No final daquela noite nada de anormal aconteceu. Despedi-me com um abraço rápido e ela murmurou algo que não entendi direito, algo sobre retornar à fonte. Entrei no carro e fui embora com a sensação de que toda aquela situação, por mais excêntrica que parecesse, não me afetaria. Continuei com minha vida normalmente, sem notar que isso talvez já estivesse se formando há algum tempo, como se algo estivesse acumulando força. Pouco tempo depois comecei a me sentir febril durante as manhãs. Um mal-estar que ia e vinha, acompanhado de uma angústia incômoda. Atribuía a uma virose. Só que, à noite, os sintomas pioravam e passei a ter sonhos perturbadores. Em um deles via uma figura feminina me encarando à distância. Acordava suando, mas dizia a mim mesmo que era só cansaço.
Letícia notou minha palidez e insistiu para eu ir a um médico. Procurei um posto de saúde e o diagnóstico inicial foi algo como estresse ou má alimentação. Tentei vitaminas, mas não melhorava. Para agravar, comecei a ter pesadelos recorrentes. Via vultos e, às vezes, escutava uma voz me chamando pelo nome. Numa noite em que Letícia dormiu ao meu lado, despertei assustado, suando frio, com o coração acelerado. Ela me abraçou, perguntando se eu estava bem. Fiz que sim, mas evitava contar detalhes. Sonhei que uma mão gélida me tocava o rosto e, ao me virar, vi apenas um quarto vazio. Aquilo começou a me abalar. Como consequência, parei de responder às mensagens de Flávia. Não tinha ânimo para joguinhos de sedução. Letícia ficou feliz com a minha aparente mudança, mas me notava cada vez mais cabisbaixo. Em determinado momento, topei com Cecília na rua. Ela perguntou se eu me sentia estranho ou se algo vinha me incomodando. Tive vontade de exigir respostas, mas vacilei. Senti um receio difícil de explicar. Aquela mulher outrora tão atraente agora me causava desconforto. Ela tocou meu braço e disse: às vezes, certas pessoas pagam pelo que fazem, mas existem maneiras de consertar. A fala dela soou como uma ameaça velada. Me afastei com desculpas e voltei para casa tremendo. Relatei o ocorrido ao meu avô, que coçou o queixo e murmurou: isso pode ser problema sério, filho. Melhor falar com sua avó. Minha avó me ouviu com atenção, então pediu que eu fosse ver uma mulher que ela chamava de rezadeira, alguém com reputação de curar olho gordo e cargas negativas. Embora eu achasse tudo folclore, estava desesperado para voltar a ser quem eu era antes. Sem hesitar, fui com minha avó até uma casa modesta, num caminho de terra batida. A dona da casa, a quem chamavam de Dona Jussara, nos recebeu na varanda. Tinha um semblante sério, mas acolhedor. Ela me fez sentar num banquinho de madeira e passou ramos de ervas pelo meu corpo, recitando orações baixas que não entendi. Em seguida, quebrou um ovo num copo com água. Observei com surpresa ao notar que a clara se retorcia em linhas escuras, como se estivesse suja. Você tem algo grudado em você, disse Dona Jussara, franzindo a testa. O que quer dizer? Perguntei ansioso. Alguém jogou uma energia ruim sobre você. Pode ser por inveja ou rancor. Talvez as duas coisas. Você anda partindo corações por aí? Questionou ela, incisiva. Minha avó me lançou um olhar reprovador. Engoli em seco, mas assenti com a cabeça, pensando nas traições que havia cometido. Era absurdo pensar que isso pudesse gerar uma maldição, mas por via das dúvidas eu estava disposto a tudo para me livrar daquele tormento. Dona Jussara me receitou banhos de ervas, rezas ao acordar e um amuleto feito de tecido, que ela pediu que eu carregasse no bolso esquerdo todos os dias. Aconselhou também: evite a pessoa que te trouxe esse mal. Ela pode reforçar o laço se notar que você ainda está fraco. Saí de lá com um misto de alívio e incredulidade, mas me agarrei à esperança de que esses rituais funcionassem. Iniciei os banhos noturnos com as ervas, que exalavam um aroma forte de arruda e manjericão. No entanto, as dores de cabeça e febres persistiam. Pior, comecei a escutar estalidos em casa durante a madrugada, como se algo passasse pelos corredores. Não vi nada, mas a sensação de estar sendo observado aumentou. Letícia tentou me ajudar, mas ao descobrir um vestígio de mensagem de Flávia no meu celular, perdeu a paciência. Embora eu já não estivesse mais saindo com Flávia, aquela mensagem antiga bastou para Letícia decidir se afastar. Foi um golpe duro. A relação que me mantinha minimamente firme se dissolveu. De repente, me vi sozinho na casa dos meus avós, lidando com pesadelos quase diários. Uma semana depois, minha avó me despertou de manhã e disse que recebera uma visita estranha. Uma mulher de semblante pálido batera na nossa porta pedindo para falar comigo, mas não dissera o nome. Quando minha avó foi chamá-la para entrar, a moça desapareceu. Nosso portão ainda estava trancado. Aquilo fez minha avó entrar em pânico, achando que era um mau presságio. Eu, por dentro, só conseguia pensar em Cecília, embora fosse impossível ela ter sumido assim como um fantasma.
Decidimos consultar outro especialista, dessa vez um homem conhecido por lidar com casos mais graves de trabalho feito. Chamava-se Seu Expedito. Ele morava perto de uma plantação de mandioca e costumava ser procurado quando a reza convencional falhava. Fui até lá com minha avó. O lugar era simples, mas tinha vários objetos pendurados no telhado e nas portas, como chocalhos, espelhos pequenos e fitas coloridas. Seu Expedito me recebeu com um olhar penetrante. Fez perguntas sobre minha vida, se eu guardava muitos segredos, se magoei alguém profundamente. Não consegui mentir. Confessei minhas várias traições. Mencionei as suspeitas sobre Cecília. Ele assentiu, sério. Alguém mexeu com forças que podem atormentar a mente e o corpo, afirmou, acendendo uma vela no chão. Ele pediu para eu ficar de joelhos enquanto passava um defumador em volta. O cheiro tomou minhas narinas, trazendo mais náusea. Então, ele fez uma reza forte, repetindo meu nome e dizendo: que o mal retorne à origem, que esse laço se desfaça. Na hora, uma tontura enorme me derrubou e me apoiei no braço da minha avó. Senti arrepios tão intensos que meus dentes batiam. Seu Expedito me instruiu a resistir, a não sair correndo nem interromper a reza. Foram minutos angustiantes. Quando acabou, eu estava encharcado de suor. Ele olhou para mim e disse: não posso prometer cura imediata, você deve ter fé e seguir meus conselhos. Saí de lá com algumas recomendações: ter sempre um ramalhete de ervas dentro de casa, rezar em voz alta antes de dormir e não responder provocações de ninguém envolvido nas artes escuras. Durante alguns dias, senti uma ligeira melhora. Consegui até comer sem enjoar. Mas à noite a realidade me derrubava novamente, com a impressão de que havia um vulto me observando no quintal. Para não assustar meus avós, comecei a fechar a porta do quarto e rezar baixinho. Certa tarde, enquanto eu tentava repousar, minha avó entrou no quarto pálida. Mostrou-me um embrulho que fora deixado na varanda. Um punhado de terra escura enrolada em tecido vermelho, com uma fita amarrada. Dentro, havia também uma mecha de cabelo que parecia ser minha. Senti um frio na espinha. Como conseguiram meu cabelo? Teria sido num corte antigo? Ou alguém pegou de um pente? Isso sugeria que a pessoa responsável pelo feitiço tinha acesso a algo pessoal meu. Jogue isso fora, pedi com a voz trêmula. Vou levar para Seu Expedito queimar. É perigoso ficar aqui, respondeu minha avó. Fui dominado por um desespero palpável. Precisava tomar uma atitude, mas não sabia qual. Pensei em confrontar Cecília, mas lembrava do alerta de Dona Jussara e de Seu Expedito. Isso pode piorar tudo. De repente entendi que não estava num jogo simples de sedução. Eu me sentia acuado, vigiado por algo que não podia combater diretamente. As noites viraram um tormento maior quando comecei a ouvir meu nome em voz baixa no corredor. Eu me levantava, abria a porta, mas só encontrava o breu e minha avó dormindo no outro quarto. Às vezes, uma sombra se mexia na parede, mas não tinha nada ali além dos móveis. Tentei me convencer de que eram alucinações causadas pela ansiedade. Porém, meus batimentos disparavam tanto que cheguei a pensar que teria um infarto. A certa altura, Letícia, que havia se afastado de mim, ligou para saber se eu estava melhor de saúde. Contei que não estava bem, mas não mencionei nada sobre magia ou maldição. Ela me desejou melhoras e desligou friamente. Senti o peso das minhas escolhas e a solidão crescendo. No fundo, eu merecia as consequências, mas nunca imaginei que seriam tão intensas. O que me deixava perplexo era a frequência com que pequenas coisas desagradáveis aconteciam. Lâmpadas queimavam sem motivo, portas batiam sozinhas, utensílios caíam da mesa quando eu estava perto. Fui ao médico de novo. Ele disse que meu sistema imunológico estava fraco e sugeriu acompanhamento psicológico. Ainda assim, nenhum remédio resolvia as enxaquecas e tonturas. Na tentativa de me distrair, resolvi visitar um amigo na cidade vizinha, mas durante a viagem de ônibus, tive a impressão de ver Cecília sentada na parte de trás, me observando. Virei para encarar, mas o lugar estava vazio. Cheguei ao destino ainda mais abalado.
Passei a noite lá e tive um pesadelo em que algo me arranhava o peito. Ao despertar, notei uma leve marca vermelha na minha pele. Atribuí a um possível arranhão involuntário enquanto dormia, mas não deixava de ser assustador. Meu amigo estranhou minha aparência abatida e meu silêncio, mas não se aprofundou em perguntas. Voltei no dia seguinte para a casa dos meus avós, que me receberam com preocupação. Minha avó disse que, enquanto eu estava fora, ouviu batidas fortes na janela do meu quarto. Quando foi verificar, não havia ninguém. Mesmo com o portão trancado, alguém ou algo parecia se aproximar. Desesperado, procurei Dona Jussara de novo. Ela fez outro ritual, desta vez usando um lenço branco que esfregou em meus pulsos e nuca, recitando orações. Depois, enterrou o lenço no quintal, dizendo que aquilo absorveria parte da negatividade. Fiquei parado, observando, sem saber se acreditava ou não. Em seguida, ela insistiu que eu mudasse a forma de agir na vida, pois todo o rancor que eu havia espalhado em relações passadas abria brechas para ataques. Mas como mudar? Perguntei frustrado. Primeiro, pare de iludir as pessoas. Segundo, evite contato com quem te fez esse mal. Terceiro, mantenha a fé. Assenti, sentindo-me um fracasso. A velha confiança que eu tinha sumira por completo. Eu tentava cumprir as orientações, mas parecia que cada passo era inútil. As noites seguiam turbulentas, e a cada cochilo eu acordava com um pressentimento terrível. A certa altura comecei a desconfiar de qualquer barulho, qualquer sussurro do vento. Meus avós rezavam comigo, mas a casa continuava pesada. Cheguei a pensar em me mudar também, talvez ir atrás dos meus pais e recomeçar longe, porém tinha medo de que essa sombra me acompanhasse onde quer que eu fosse. Enquanto decidia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. O texto dizia apenas: "Você acha que pode escapar?" Quase deixei o celular cair das mãos. Mostrei para minha avó, que se benzeu. Desliguei o aparelho por alguns dias. No entanto, não demorou muito para eu perceber que a vida não pararia. Precisava trabalhar, fazer algo. Consegui um bico em uma oficina mecânica na região, mas me sentia fraco, sem energia. O dono notou e sugeriu que eu fosse ao médico novamente, mas eu desconversei. À noite, no quarto dos meus avós, eu acendia uma vela e repetia as orações que seu expedito havia me ensinado. A chama dançava de forma inquieta, mesmo sem vento. Algumas vezes chegava a se apagar do nada. Com o avançar das semanas, eu me convencia de que não havia outra saída senão um confronto direto. Se eu não fechasse esse ciclo, ficaria para sempre preso a esses tormentos. A ideia de procurar Cecília de novo me causava pavor, mas era ela ou alguma força ligada a ela que perseguia meus passos. Talvez, se eu a encarasse, ela desistisse ou me deixasse explicar. Pensar nisso soava ingênuo, mas eu estava encurralado. Assim, numa noite, sem contar a ninguém, dirigi até aquela casa afastada onde ela morava. O portão enferrujado estava semiaberto. O silêncio era total, exceto pelos grilos. Bati na porta, esperando encontrá-la. Nada. Esperei vários minutos até que tentei girar a maçaneta. Destrancado. Entrei. A sala estava escura, só iluminada pela luz fraca da lua que passava pela janela. Chamei o nome dela. Sem resposta. Andei pelo corredor e vi que a porta do quarto onde ficava o altar estava fechada. Quando toquei a maçaneta, ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, mas não havia ninguém. Meu coração bateu acelerado. Abri a porta do quarto. Nada além de escuridão. Tati, Tati. Passos leves no corredor outra vez. Senti um arrepio. Cecília? Chamei com a voz fraca. Um risinho baixo ecoou, sem que eu identificasse a direção. Meu corpo inteiro tremia. Com a lanterna do celular, iluminei o cômodo. O altar parecia desarrumado, como se alguém tivesse saído às pressas. Frascos derrubados, velas derretidas no chão. Não pude evitar um sentimento de pânico. Parecia que ela partira ou deixara tudo de propósito para me amedrontar.
Tentei voltar à sala, mas vi a silhueta de alguém parada perto da janela. Gritei, quase soltando o celular. A figura se moveu para fora, sumindo rapidamente. Não esperei para saber se era Cecília ou outra pessoa. Saí correndo, entrei no carro e fui embora. No caminho tive de parar o veículo porque minhas mãos tremiam tanto que quase causei um acidente. Com a respiração ofegante, me perguntei se havia algo pior do que aquela sensação de ser caçado por uma força invisível. Quando cheguei em casa, meus avós estavam em prantos, dizendo que alguém batera na porta exigindo falar comigo. Como eu não estava, a pessoa se foi, deixando um recado. Diga a ele que é tarde para se arrepender. Minha avó rezava sem parar. Meu avô olhava em silêncio para a rua, como se esperasse ver alguma coisa além do portão. Coloquei as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. Eu me sentia sufocado, como se a culpa e o pavor tivessem se tornado duas correntes que me prendiam. No dia seguinte liguei para seu Expedito e Dona Jussara, implorando ajuda. Combinei que me encontraria com ambos na casa de Dona Jussara, onde tentaríamos um ritual de quebra de laço mais forte. Contei tudo o que vinha acontecendo, até a invasão à casa de Cecília. Eles trocaram olhares preocupados. Então, Dona Jussara sugeriu que tentássemos usar o método do espelho duplo, que, segundo ela, permitiria confrontar simbolicamente quem me enviava aquela negatividade, devolvendo o mal à origem. Seu Expedito disse que seria arriscado, pois, se a pessoa do outro lado estivesse de fato fazendo uso de forças sombrias, a reação poderia ser violenta. Eu estava cansado de fugir. Topei, ciente de que talvez aquilo fosse minha última saída. A preparação durou alguns dias. Precisávamos de 2 espelhos grandes, velas, orações específicas. Dona Jussara estudou meus sintomas e consultou um antigo caderno de rezas e simpatias. Meu avô concordou em ajudar, pois não suportava mais me ver definhar. Marcamos para uma noite de sexta-feira, depois das 9. Chegou o dia. Fomos todos à casa de Dona Jussara. Na sala ampla, ela colocou os 2 espelhos frente a frente, formando um corredor de reflexos. Apagamos as luzes, deixando somente velas acesas nas laterais. Seu Expedito me pôs no centro, dizendo para eu não desviar o olhar, mesmo que algo bizarro aparecesse. Minha avó ficou atrás de mim, com um rosário na mão, balbuciando preces. Dona Jussara começou a invocar uma oração, pedindo que a verdadeira origem do mal aparecesse, que ficasse exposta ali para podermos cortar o vínculo. A cada frase, sentia o ar pesar. O corredor de espelhos parecia infinito. Podia ver meu próprio rosto se repetindo. De repente, tive a impressão de que, numa das camadas de reflexo, havia um rosto que não era o meu. Pisquei, achando que era ilusão. Mas a imagem continuava ali. Uma silhueta feminina, de olhos escuros, me encarando. Meu corpo inteiro arrepiou. Seu Expedito continuava a orar, jogando água benta no chão. Dona Jussara pedia que eu mantivesse a calma. Um sopro gelado percorreu a sala e as chamas das velas tremularam. Senti uma tontura, como se algo me puxasse pelos ombros. Fechei os punhos, lutando contra a vontade de sair correndo. Então, na superfície de um dos espelhos, a figura pareceu se aproximar, exibindo traços que lembravam Cecília, mas não era exatamente ela. Era algo mais pálido, de feições duras. Ouvi um sussurro: "Você não escapa." Minha avó exclamou Ave Maria bem alto, e Dona Jussara levantou a voz, recitando palavras que eu não entendia por completo. Seu Expedito bateu com um ramo de ervas no chão, repetindo meu nome e ordenando que o mal se afastasse. Senti um baque no peito, um aperto sufocante, e depois foi como se eu respirasse de novo. As velas quase se apagaram, mas não se apagaram completamente. "Termine agora!" gritou Dona Jussara, me entregando um crucifixo de madeira. Com a mente confusa, ergui o crucifixo na direção do espelho. A imagem desapareceu e um estalo seco quebrou o silêncio. Seu Expedito cobriu os espelhos com panos escuros. A sensação pesada no ar começou a se dissipar aos poucos. Meus joelhos falharam e eu me ajoelhei no piso tentando me recompor. "Conseguimos enfraquecer a ligação, mas você tem que manter a fé, rapaz."
Qualquer recaída na escuridão vai reabrir a porta, avisou Dona Jussara. Concordei ofegante. Minha avó me abraçou em lágrimas. Seu expedito recomendou que nos livrássemos daqueles espelhos ou os guardássemos em local seguro, sem jamais expô-los novamente. Nas semanas seguintes voltei para casa mantendo a rotina de rezar toda a noite e acender velas nos cantos do meu quarto. A saúde melhorou gradativamente. As tonturas rarearam, as febres sumiram. Minha avó disse que eu estava voltando a ter cor no rosto. O clima na casa ficou menos tenso e consegui retomar o trabalho na oficina mecânica com mais ânimo. Porém, ainda tinha pesadelos ocasionais. Via imagens distorcidas, risos baixos, mas nada tão sufocante quanto antes. Mantive distância de Cecília. Soube por terceiros que ela desaparecera do vilarejo. Contavam que talvez tivesse voltado para a região onde sua suposta parente morava, mas nada era confirmado. Letícia, por sua vez, não quis mais contato comigo. Entendi que precisava tocar a vida de forma mais honesta, sem ficar brincando com sentimentos. Parei completamente de flertar com várias ao mesmo tempo. Eu queria, de fato, me curar não só do mal físico, mas do mal que eu mesmo cultivara. Um mês depois, recebi uma mensagem anônima que dizia apenas: "Ainda está de pé?" Tremi, mas procurei não dar corda ao medo. Apaguei a mensagem. Continuei meus afazeres. Passei a me apoiar na fé e nas orações, algo que eu antes desprezava. Sempre que me vinha uma sombra de dúvida, eu segurava o amuleto que Dona Jussara me dera e pensava: meu caminho agora é outro. Hoje sinto que o peso daquela experiência me transformou. Deixei de ser o sujeito convencido que não se importava com as consequências de seus atos. Sofri fisicamente, psicologicamente e quase arrastei meus avós para um pesadelo sem fim. Ainda carrego cicatrizes emocionais e, às vezes, sonho com vultos, mas nunca mais tive aqueles eventos intensos de perseguição. Tornei-me mais atento, respeitando as forças desconhecidas que cada um carrega no coração. Mas, por prudência, guardo um pequeno crucifixo e o amuleto de tecido no meu bolso. Se alguma vez sinto aquela sensação fria na nuca ou escuto barulhos inexplicáveis, aperto-os com força e rezo, lembrando de tudo que passei. Pode ser só minha imaginação, mas não duvido que um dia essas sombras tentem voltar. Se acontecer, estarei pronto para lutar, mesmo que seja apenas com a fé e o arrependimento que carrego. E, acima de tudo, sei que um pedido de desculpas atrasado jamais conserta o que foi quebrado nos corações alheios. Mas aprender a respeitar e não ferir mais ninguém talvez seja a melhor forma de me proteger e honrar o que vivi. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.